Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a ver um tópico dentro da psicologia, que é o tópico das abordagens teóricas, né? Então a gente tem teorias e técnicas, a gente vai aprofundando dentro das teorias, já vai olhando algumas técnicas agora, né? E que depois a gente vai aprofundar mais ainda na área de psicoterapias, né? Mas é um conteúdo abrangente, a gente precisa ter foco, né? Porque a gente não está aqui para revisar toda a nossa graduação, o que a gente viu em psicanálise, o que a gente viu em behaviorismo. A gente precisa ter consciência de que aqui é um estudo para concurso. Então a gente simplifica, né, algumas coisas, condensa o conteúdo, né? E tem que seguir porque é assim que as coisas são cobradas, né? Então a gente vai começar pela psicanálise, se dedicando a Freud, alguns outros teóricos depois, e vai seguindo dentro das abordagens, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com ele. Então aqui, né, o querido Freud, psicanálise. Uma teoria e método criados por Freud, é o pai, a partir de uma nova compreensão sobre os acontecimentos mentais. Então, essa compreensão surge a partir da divisão da mente em seus elementos constitutivos e dos processos dinâmicos entre eles. A gente vai entender que a mente é constituída por alguns... A gente vai entender que ela é constituída por algumas instâncias e a relação entre elas é o que a psicanálise vai se dedicar a entender, né? E aí a gente vai precisar, a partir de dois conceitos iniciais que Freud postulou, que é o determinismo mental, né, dos processos psíquicos, e o inconsciente. Vamos lá. O determinismo psíquico, ele considera que os eventos mentais se desenvolvem historicamente e são determinados por processos e acontecimentos passados. Então, o passado influencia o presente, a dinâmica psíquica atual do indivíduo, né? A gente vai ter que olhar para toda a história, para a infância, para antes dele nascer, as expectativas dos pais, e o inconsciente, que é um dos grandes fatores introduzidos por Freud na compreensão dos processos psíquicos, que ele observou que a totalidade dos processos mentais não se limita à consciência, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe. Boa parte da vida mental, ela acontece no inconsciente, né? Fora do que a gente tem controle, do que a gente tem acesso, que seria a consciência. E aí ele vai postular alguns modelos teóricos a respeito desses dois conceitos iniciais, né? Que vai partir desses dois conceitos iniciais e que a gente vai estudar. Modelo topográfico, modelo estrutural. Vamos lá. A primeira tópica de Freud é justamente a respeito do modelo topográfico. O que esse modelo vai dizer? Ele vai dizer que existe uma divisão do aparelho psíquico em instâncias. Quais são essas instâncias? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? E essas instâncias elas ocupam lugares na mente. O consciente faz parte de um sistema vinculado à percepção. Com os órgãos sensoriais, o indivíduo recebe estímulos, processa e registra sensações e afetos. Então, o consciente é tudo aquilo que a gente percebe, que a gente recebe do ambiente, processa e armazena. E armazena num lugar de fácil acesso, num lugar que a gente consegue consultar e acessar de forma mais direta, né? Tá tudo ali um pouco na superfície. O pré-consciente é um sistema fora da consciência, mas ainda de fácil acesso, né? Funciona como um filtro, selecionando os conteúdos que chegam à consciência. Ele é regido por um processo secundário. A satisfação pode ser adiada, né? E isso aqui, da satisfação ser adiada, a gente precisa pensar em relação ao que a gente vai ver do inconsciente, né? Então a gente precisa entender que existe uma primeira camada ali, e aí o Freud vai falar daquela metáfora do iceberg, né? Que tem a ponta do iceberg, que é o consciente e que é o que a gente sabe, que a gente tem acesso fácil, que a gente percebe, que a gente acessa, né? E que debaixo desse iceberg existe um monte de conteúdos que são inconscientes. Alguns
desses conteúdos que não estão na consciência diretamente são mais facilmente acessados, que são os conteúdos do pré-consciente, né? E que é regido por um processo secundário. Então, vamos lá. Finalmente, para o inconsciente. Lembrem-se da metáfora do Freud. É uma das primeiras coisas que a gente vê na faculdade, né? Mas ela é muito importante para sempre, né? Que é aqui o sistema da consciência. E que existe toda uma vida mental aqui embaixo que a gente não tem um acesso tão fácil, né? O pré-consciente tem até um acesso um pouquinho mais fácil, mas o inconsciente está mesmo dentro de um sistema mais arcaico e menos acessível, né? Um sistema arcaico do aparelho psíquico e comporta conteúdos e reações instintivas. A energia psíquica é livre e essa liberdade da energia psíquica está vinculada ao processo primário. A satisfação do inconsciente é imediata, ele quer ser atendido, os impulsos precisam ser atendidos porque ele é regido pelo princípio do prazer. Se a satisfação não puder ser atendida, o inconsciente vai dar uma forma de se manifestar, que são os sonhos, os atos falhos, os esquecimentos, os xistes, né? São as manifestações do inconsciente. Ele vai achar uma via para se manifestar se essa satisfação não puder ser atendida. E muitas vezes ela não vai poder ser atendida, né? Porque é um impulso do indivíduo mais instintivo, mais primitivo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui só para reforçar então, o acesso ao inconsciente, que é difícil, né? Não é como o pré-consciente e o consciente. É um acesso mais difícil que ocorre por meio das manifestações, que são atos falhos, sonhos, lapsos, sintomas, xistes e esquecimentos. Os xistes são gracejos, né? Espécie de brincadeiras. E os sonhos, é importante a gente já começar a entender aqui que eles são produções psicológicas cheias de significados e desejos, mas que aparentemente são incompreensíveis. Eles realizam, né? Desejos inconscientes de forma alucinatória. Então, o sonho é uma forma de o sujeito realizar aquilo que o inconsciente está precisando, está querendo, está desejando, está necessitando realizar, né? Às vezes pode parecer incompreensível, pode parecer esquisito, assustador, e é por isso também que a análise dos sonhos vai ser tão importante dentro da clínica, né, da psicanálise. Então, continuando aqui, ó, vamos ver um exemplo de como isso é cobrado em prova. Esse exemplo de questão, vem aqui comigo, só pra gente já... Esse exemplo de questão que a gente tem que completar lacunas, espaços, a minha dica é sempre a gente já dar uma olhada rápida nas alternativas, porque às vezes tem 1, 2 ou até mesmo 3 elementos das alternativas que são iguais, então a gente tem que se concentrar naqueles que são diferentes, tá bom? E isso vai acontecer aqui, vamos lá. Ó, no inconsciente estão, aí você fica, ai meu Deus, já vi que tenho que completar 5, 6 lacunas aqui. Mas olha só as alternativas, todas aqui têm elementos instintivos, como a primeira opção, consciência na segunda e atemporais na última. Então, isso aqui a gente já tem certeza que né? E aí a gente coloca aqui, ó, elementos instintivos. Depois a segunda, consciência. E a última, atemporais. Vai ficar bem mais fácil para a gente concluir o resto e o que ele quer, que é o diferencial, tá bom? Então, vamos lá. No inconsciente estão elementos instintivos que nunca foram conscientes e que não são acessíveis à consciência. Então, ele está falando do inconsciente. Além disso, há material que foi excluído da consciência. Tananã e tananã. Se ele está dizendo aqui esse né, ele quer dizer que são similares ali, né? É um material que foi excluído da consciência e alguma coisa que é similar a alguma outra coisa. E vamos ver as opções, ó. Ele vai sempre falar de censurado, lembrado e reprimido. São as 3 opções que ele está usando aqui nessas do meio, né? Então, o que é uma coisa parecida da outra aqui?
Censurado e lembrado? Não, né? Censurado e o quê? Reprimido. Então, além disso, há material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. E esse material não é esquecido ou perdido, mas não lhe é permitido ser o quê? Acessado, lembrado. Processos mentais inconscientes são em si mesmos atemporais. Isso significa, em primeiro lugar, que não são ordenados temporariamente, que o tempo, de modo algum, os altera e que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada. Então, a nossa alternativa correta é o quê? Elementos instintivos, consciência, censurado e reprimido, lembrado e atemporais. A alternativa é. Então, vocês observem, quando a gente vê uma questão assim, é importante estar atento mesmo. Já vai para as alternativas, vê o que você pode eliminar, se concentra no que ele está querendo saber. Ele está opondo ideias, ele está colocando ideias como semelhantes, né? E aí a gente vai encaixando. O que ele estava falando? Do inconsciente, né? Então, a gente tem que procurar ali elementos que estão descrevendo o inconsciente, tá bom? Vamos seguir. Na segunda tópica, né, que é um modelo o segundo modelo apresentado por Freud para explicar o aparelho psíquico. É um modelo estrutural, então ele vai falar de estruturas do aparelho psíquico. Quais estruturas são essas? O id, o ego e o superego, né? E que podem ser nomeados como isso aparece em prova, tá, gente? Eu e supereu. Nesse modelo estrutural, né? O id ele abarca conteúdos herdados e presentes desde o início da vida. É um reservatório da energia da personalidade, da libido. Constitui uma parte instintiva do indivíduo, expressa impulsões, desejos e necessidades. É também regido pelo princípio do prazer e atemporal. Então, vamos lá, o id está ligado, né, nesse modelo estrutural da segunda tópica, ele está ligado também aos instintos, né, o que a gente via um pouco do inconsciente na primeira tópica, mas ele é uma instância que rege o indivíduo, né, não é um lugar na mente que guarda conteúdos inconscientes, guarda conteúdos primitivos como é o inconsciente. O id, ele faz parte de uma dinâmica que impulsiona o indivíduo pelo princípio do prazer, né, e para o atendimento das suas necessidades, né, e desejos, que podem também não ser socialmente aceitáveis, né, então a gente vai ver as outras estruturas como elas se relacionam com o id. O ego, que é o eu, né, ele está em contato com o ambiente externo, então ao contrário do id, que é voltado para dentro, o ego olha para o ambiente externo e faz a mediação. Esse papel de mediador, gente, é muito importante. É a principal, né, função do ego, entre as demandas do id e do superego. Então aqui vai estar o id, o ego e o superego. E o que vai estar acontecendo? O id vai estar mandando exigências para o ego e o superego vai estar mandando exigências também. E aqui são exigências, né? Instintivas, primitivas, de desejo. Enquanto o superego vai estar mandando exigências normativas. A gente vai ver daqui a pouco o superego, né? E o ego vai estar aqui no meio dessa briga, tentando equilibrar as demandas do id e as demandas do superego. O ego analisa, julga e decide, coordenando a realização do desejo e a realidade externa. Então, o que vai acontecer, gente? O ego vai olhar para o id, vai olhar para o superego e vai dizer: o que eu posso fazer aqui no meio, né? Eu posso seguir um pouco do que o id está me pedindo, ou agora eu estou precisando atender mais o superego, as leis, as normas, né? Nem todos os desejos podem ser satisfeitos, muito menos quando eles querem ser satisfeitos, né? Então o id, ele precisa também
de algum filtro, né, algum julgamento, que é um papel que o ego vai fazer. Vai fazer um julgamento entre as demandas dos dois, tá bom? Importante lembrar dessa mediação e desse papel de juiz. Então, continuando o ego. Ele está vinculado ao princípio da realidade, né? Ele vai ver o que é possível ali na vida real. E ele é responsável pela autopreservação. Então, ele tem um papel de não ceder nem para um lado nem para o outro, cuidando da preservação do indivíduo. Então, ele é investido de libido narcísica, né? Tá ligado ao eu, né? Tanto é que o nome, né, vinculado a ele, que a gente usa hoje em dia também é o eu, né? Ego, sinônimo de eu, tá bom? Vai equilibrar aí as demandas entre id e superego, investido de libido narcísica, cuidando da autopreservação do sujeito, tá? E finalmente o superego, ou supereu, que é uma instância moral, representa modelos de autoridade, códigos de moralidade e ética, internalizados pelo indivíduo desde a infância. Fornece um modelo para o ajuste do ego. Então, ó, o ego não vai ser um mediador, aqui o superego vai fornecer um modelo. E as funções dele: autoobservação, consciência moral e formação de ideias. Então, o superego, né, ele é aquela instância moral, né, de autoridade, de ética, que a gente vai internalizando desde crianças, né, a partir das nossas figuras de autoridade, as figuras parentais, que vão nos ensinando as regras, os limites, as leis, né, e tudo aquilo que a gente deve seguir, né, mesmo que isso implique a gente não atender a um desejo nosso, a um impulso nosso, a uma vontade que a gente esteja sentindo, tá bom? Então, vamos ver como que isso aparece em prova. Então, olha só, de acordo com a psicanálise freudiana, e isso é importante porque depois a gente vai ver outros modelos teóricos, né, dentro da psicanálise. A instância concebida como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional e de ordem inconsciente é conhecido como... Gente, viu uma questão assim na prova, a gente já vai para as alternativas sabendo o que a gente está procurando, né? Ele quer uma instância que comporta conteúdos pulsionais e de ordem do inconsciente, né? A gente está falando de quê? Do id, né? Então a gente não vai ficar brigando com a prova, tentando pensar e criar pegas, nada disso. Vamos já para as alternativas procurando o que a gente quer, tá bom? Então, qual é a alternativa que fala do id? Letra C, né? Que fala do isso. Então, olha só como a nomenclatura do isso, eu e supereu também aparece na prova, tá? Então, tem que ficar esperto com isso. Alternativa C. Outra questão, de acordo com Laplanche e Pontales, que trazem o vocabulário, né, o dicionário da psicanálise, que é muito interessante, na dinâmica psíquica, em psicanálise, o superego tem como função adaptar-se a novos contextos, flexibilizando as atitudes do ego. Não, né? Não é o superego que vai se adaptar, ele vai colocar um código moral. Garantir que as necessidades básicas de sobrevivência do sujeito sejam atendidas? Não, quem cuida da autopreservação, né? Tá um pouco mais ligado com esse item é o ego. Julgar, ó, papel de juiz, e censurar o ego com base na consciência moral e formação de ideias, olha aqui, certo? São as funções lá do superego que a gente acabou de ver. Permitir o livre escoamento da libido? Não, né? Isso aqui é do id. Contrabalancear as exigências morais feitas pelo id? Isso aqui confundiu tudo. As exigências morais são feitas pelo superego, né? Mais uma questão. Considerando a abordagem psicanalítica, diríamos que o conflito psíquico ocorre no... Gente, esse conflito psíquico é aquilo que a gente acabou de ver, né? Do id, do ego e do superego. Superego. Id manda as suas demandas, superego manda as suas demandas e o ego faz o quê? Gerencia, julga esse conflito. Então, esse conflito psíquico acontece aqui, ó, no ego, né? Então, considerando a abordagem psicanalítica, o conflito psíquico ocorre no id, a partir das demandas ambivalentes do ego? Errado. No ego,
Pode ser. A partir das demandas críticas do superego? Também, mas não só isso, né? Essa alternativa aqui está precisando de mais coisa, né? É só a partir das demandas críticas do superego? Não. Vamos ver se tem outra alternativa mais completa. No ego, a partir das demandas conflitantes do superego e do id, pronto. É a nossa. E aí essa aqui fica errada porque está incompleta, né? Ela está faltando aqui a parte do id, né? O conflito. No superego, não. A gente já viu que é no ego. E no id, não também. Alternativa C. Então, gente, a gente vê que o Freud vai estruturando a teoria dele entre a primeira tópica e a segunda tópica, né? Ele primeiro parte de um modelo topográfico em que as estruturas ocupam lugares na mente, né? E aí o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Depois ele vai para um modelo estrutural, que é uma análise de como o aparelho psíquico interage, né? A partir das suas divisões, né? E divisões mais dinâmicas, mais funcionais, tá? E aí entra a questão, né? A divisão entre id, que é o isso, o ego, que é o eu, e o superego, que é o supereu. E aí a gente tem que observar também um modelo que fala um pouco mais da energia psíquica, né? Que é como que essa energia flui também dentro das estruturas do aparelho psíquico, né? Do ego, do id, do superego, e aí é onde ele vai tratar das pulsões, né? E da libido. Então isso perpassa, esse modelo da economia psíquica, ele perpassa os outros modelos, tá? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho agora nesses conceitos da economia psíquica. Vamos lá. Então, a perspectiva da economia psíquica. Ele diz que no aparelho psíquico circula uma energia psíquica que aí ele coloca como sendo essencialmente sexual. E aí a gente já vai pensar daqui a pouco nas etapas do desenvolvimento sexual, né? Ligada a como essa energia psíquica circula. E aí ele traz a definição de pulsão, que a gente podia ficar aqui horas só falando dessa definição, e a gente vai tentar enxugar um pouco o que ela é, como que ela aparece nas provas. É uma representação psíquica de uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente. Então, não é uma estimulação originada por estímulos isolados e externos. Se situa entre o somático e o psíquico. A pulsão mobiliza o indivíduo para a busca do prazer e da satisfação, mas pode ser contrária às expectativas sociais e, portanto, é moldada para ser expressada mais adequadamente. Então, gente, a pulsão é o quê? Uma energia psíquica que nasce dentro do indivíduo, né? E que que não vem de fora, de um estímulo pontual, de um estímulo externo. Ela nasce dentro do indivíduo, ela flui dentro do indivíduo e ela flui continuamente, né? E aí a gente precisa entender isso, que ela é uma energia essencialmente sexual e que ela pode ser moldada porque ela pode não se adequar às demandas sociais, né? E aí vamos aprofundar mais um pouco no que ele fala sobre a pulsão. Nos 3 ensaios sobre a sexualidade, né, no livro, o Freud vai dizer que na infância a sexualidade é ligada às zonas erógenas, né? Em estado não organizado. A pulsão sexual é um todo não organizado, que vai se organizando, é um processo ao longo, né, do processo de desenvolvimento e constituindo a libido, né? E aí o Freud vai distinguir as fases em que a libido se organiza. Em cada fase predomina uma zona erógena. Então ele diz que tem uma pulsão inicial, essencialmente sexual, não organizada, que ao longo do desenvolvimento humano, né, em fases, ela vai se desenvolvendo, se organizando. Essas fases, cada uma delas tem uma zona erógena predominante e ao longo delas a libido vai se constituindo também como sendo uma formação mais organizada dessa energia psíquica, né, sexual. Vamos lá. A libido, então, vem aqui como sendo uma energia afetiva e também sexual, a partir das pulsões sexuais organizadas ao longo do desenvolvimento e que move o indivíduo na busca do prazer, tá?
E aí um conceito que ele traz também, que é importante a gente considerar, é a da catexia, que é um processo em que a energia libidinal é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou objeto, e não no objeto ou pessoa enquanto elementos externos, tá? Então a energia libidinal, ela pode ser investida para uma representação mental das coisas, das pessoas, dos objetos, e não precisa necessariamente ser externalizada, tá bom? E aí esse processo de investir a libido nas representações mentais é chamado de catexia, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe algumas considerações importantes sobre o narcisismo, que aí está relacionado, né? Freud fala do narcisismo quando ele começa a pensar um pouco sobre essa libido mesmo. Então, no começo da infância, ele diz que a criança tem suas necessidades físicas e emocionais satisfeitas por um cuidador. E com esse cuidador, a criança vai estabelecer um vínculo amoroso. A libido da criança, olha aqui comigo, nessa fase inicial, né, da vida, da infância, do desenvolvimento, a libido da criança ela vai ser investida no outro, né, nesse cuidador, nesse objeto que está ali com ela, né, cuidando, oferecendo afeto, tudo isso. Então, essa libido, primeiro é objetal, né? Olha só o que ele fala. A libido investida na mãe, que passa a ser o objeto amoroso. É uma libido objetal. Mas pode ser também que nesse primeiro momento da infância, a criança volte a libido para ela mesma, né? Que é um processo do narcisismo primário. É um momento em que ela vai se sentir onipotente, né? Que ela vai sentir que controla as coisas, controla o cuidador dela, né? Então essa libido voltado para o eu, precocemente, é chamado de narcisismo primário. E olha só a definição, é um estado precoce em que a criança investe toda a libido em si mesma, né? Ela é o próprio objeto da libido dela, que é o que Freud chama de sua majestade, o bebê. É um ideal, a criança tem um ideal narcísico de si mesma, ela se sente onipotente, né? E aí isso é importante depois, como a gente vai ver para as estruturas, né, de neurose, da esquizofrenia, como que essa libido é investida em si mesma ou voltada para o outro, tá bom? E aí ele traz o narcisismo secundário. Então, o primário é esse estado mais precoce, né, de investimento da libido em si mesma, e o secundário é quando, depois de vivenciar a libido objetal, voltada para o cuidador, a criança retorna a libido para o ego, para o eu, né? Ela se entende que como limitada e frustrada, ela entende que aquela onipotência, aquela sensação de majestade, né, não existe. E aí ela vai criar um ideal de ego, que é uma referência ideal, né, de origem narcísica. Então é o que seria o ideal do eu, o que seria o meu melhor, né? E vai tratar de um narcisismo perdido na infância. Então ela entende ali que ela não é onipotente, que ela não é uma majestade, né? E ela vai criar uma imagem, um ideal do eu, um ideal do que ela deveria ser, um ideal do ego, tá bom? E aí o superego também, ó, aparece aqui, acrescenta-se uma função que é acompanhar o ego real e sua adequação ao ego ideal, né? Que seria uma espécie de norma, né? De guia, de modelo. O superego não oferece os modelos e ele vai acompanhar as diferenças e a adequação do ego real ao ego ideal. E aí, igual eu vinha falando, que isso é importante no entendimento da esquizofrenia e das neuroses, porque na esquizofrenia, a libido é novamente voltada para o eu, né? Então, a gente entende que uma pessoa adulta no processo, né, de lidar com a sua libido, investir em si, investir no outro, ela vai passar por essa compreensão, né, de que quanto mais a libido é investida em si, menos ela é investida no outro. E quanto mais ela é investida no outro, menos ela é investida em si, né? E aí a gente tem na esquizofrenia uma pessoa que volta a libido para si mesma, né? E que não consegue vincular essa libido para o ambiente externo. Já nas neuroses, vamos ver como é que funciona, a libido é investida em objetos fantasiosos aqui. Em objetos fantasiosos, né? Então, a gente sai do investimento em objetos reais, né? A libido objetal. E
volta a libido para objetos fantasiosos, para imaginação, para fantasia. E aí tá aqui, ó, a libido do eu. Quanto maior a libido do eu, né, o autoerotismo, menor a libido objetal, do amor objetal. Então é uma equação que os adultos, ao longo do seu desenvolvimento, vão entendendo, que quanto maior uma libido voltada para o eu, menor a libido voltada para o objeto, e quanto maior a libido voltada para o objeto, menor a libido voltada para o eu, tá bom? Vamos ver aqui? Daqui a pouco a gente continua, então, dentro do desenvolvimento psicossexual do Freud, tá bom? Até já!